Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo pelo canal youtube.com/papo de veterinária em 22 de novembro de 2023. Se você tem curiosidade ou interesse em melhoramento genético, venha saber mais sobre essa área de atuação de um profissional que é referência. Ricardo Zanella nos conta como começou a trabalhar nessa área, quais estudos já desenvolveu e como a percepção das necessidades de mercado pode trazer oportunidades incríveis de atuação. Quer saber mais sobre melhoramento genético? Então vem com a gente! Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Thaís, pelo convite. Em poder estar aqui para falar um pouquinho da nossa profissão, das atividades, das pesquisas que a gente vem desenvolvendo aí nessa área que é a parte de melhoramento genético e também reprodução, que foram um dos impulsionadores do desenvolvimento e aumento da produtividade nos animais de produção, né? Principalmente. Ricardo, você trabalha com quais espécies animais atualmente? Então, Thaís, uma coisa muito interessante é que quando a gente trabalha com a parte de genética, a parte de genômica, quando tu trabalha com uma espécie, é muito fácil tu conseguir fazer a aplicação daqueles conceitos para múltiplas espécies. Então, os trabalhos que eu venho desenvolvendo hoje, nós focamos principalmente com bovinos, suínos, e ovinos, essas três espécies principais. No entanto, nós já desenvolvemos vários trabalhos também com aves e também equinos, mas hoje em dia o foco das minhas pesquisas é então na parte de melhoramento genético e biotécnicas reprodutivas aplicadas então em suínos, bovinos e ovinos. E aí, quando foi durante a sua formação que você começou a focar nessa área de atuação especificamente? Já foi durante a graduação que surgiu esse interesse? Você teve oportunidade também de experiência internacional, que acaba sendo bem bacana, né? Durante aí essa formação de uma base ali de conhecimento. É algo bastante interessante isso, porque quando a gente fala na parte de genética ou genômica, a medicina veterinária acaba, querendo ou não, deixando a desejar muito, afinal, a gente tem uma, duas cadeiras no máximo, né, aplicadas na parte de genética e melhoramento animal. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui fazer o meu estágio curricular na Washington State University, eu fui trabalhar com um pesquisador, o Dr. Jerry Reeves, e o Jerry Reeves, ele é uma pessoa, assim, extremamente sábia. Ele fez parte do grupo que descobriu a molécula do gene RH. E quando eu fui fazer o meu estágio curricular com ele, eu estava trabalhando no desenvolvimento de uma vacina de imunoesterilização. Uma vacina que pudesse, então, bloquear a ciclicidade, a reprodução de animais. E o foco da vacina, na época, era para a gente tentar bloquear, então, a reprodução de bovinos, tanto dos machos quanto das fêmeas. Quando eu estava terminando, então, o meu estágio curricular, o Jerry me chamou para o escritório dele, né, e começamos a conversar. Ele chegou e perguntou, escuta, tu quer seguir num mestrado? Eu segui só, Jerry, eu tenho bastante interesse e eu quero seguir na área de reprodução animal. E ele olhou para mim e disse, Ricardo, a reprodução animal é maravilhoso. Todo mundo gosta de reprodução. Afinal, se não tem reprodução, não tem procriação dos animais, não tem produção, não tem emprego. Então, e é algo que é muito aplicado. No entanto, eu tenho que pensar em algo que em 10 anos esteja muito quente no mercado e algo que tu consiga aplicar em diferentes campos. E com essa mentalidade eu disse, tá, mas e que eu posso trabalhar então nisso? Daí ele me deu um livro para eu ler. Ele me deu um livro que se chamava The Seven Daughters of Eve,
As Sete Filhas de Eva, que foi um trabalho do grupo de pesquisadores que fizeram o sequenciamento do DNA mitocondrial de diversos indivíduos do mundo inteiro e identificaram que no mundo inteiro existia 7 diferentes tipos de DNA mitocondrial. E foi algo que acabou me chamando a atenção, porque era algo que a gente tinha escutado, mas que eu não tinha me aprofundado muito. E daí ele chegou para mim e disse: eu acredito que em 10 anos, algo que vai ser muito requisitado vai ser a utilização da genômica, principalmente para selecionar os animais, porque grande parte das características que têm alta herdabilidade, olhando para o fenótipo do animal, a gente consegue selecionar elas e, consequentemente, nós conseguimos ter um bom ganho genético. No entanto, o grande desafio está para grande parte das características de produção animal, que são características de média baixa heredabilidade, aonde que nós temos uma grande influência do ambiente na expressão daquela característica e, consequentemente, o fenótipo do animal não pode predizer o potencial genético do mesmo. E se tu for trabalhar com a parte de genética, tu vai conseguir aplicar a genética em qualquer campo. Tu pode aplicar a genética para selecionar indivíduos que vão ter melhores índices de fertilidade. Tu pode utilizar a genética para caracterizar micro-organismos. Vocês podem utilizar a genética para selecionar animais que vão ter melhor sistema imune. Tu pode selecionar animais baseado na combinação genética deles, que vai ter uma melhor resposta a determinados nutrientes ou alimentação. O que a gente tem hoje na parte de nutrigenômica, né, que é algo muito interessante. Ficou balançando na minha cabeça. Eu disse: mas eu tenho interesse, mas eu queria vir trabalhar contigo aqui. Daí ele disse: não, comigo não vai dar porque eu já estou me aposentando. No ano que vem eu vou estar me aposentando. Inclusive, eu queria que tu viesse para cá para auxiliar em uma disciplina que eu ministro. E aí eu vou te apresentar para uma professora que está entrando aqui na universidade, que estava vindo da Harvard Medical School, para trabalhar com a parte de genética e a parte de genômica, utilizando esses chips de alta densidade, com painel de grande quantidade de marcadores moleculares, os marcadores, os SNPs, né, os polimorfismos de base única, né, os Single Nucleotide Polymorphisms, para vocês começarem a conversar. Daí, tá, beleza. Daí, faltando, acho que 2 semanas para eu retornar para o Brasil, que tinha terminado o meu estágio, ele acabou me apresentando para essa pesquisadora, para a Holly Neibergs, e, consequentemente, nós traçamos, então, algumas linhas de pesquisa, mas o meu foco, eu tinha, desde o começo, eu tinha comentado com a Holly que eu queria aplicar a genética em fenótipos associados com a parte da reprodução animal. Então, assim que começou, então, esse meu interesse e essa caminhada na parte de genética. Interessante que você trouxe essa questão, né? Durante a graduação, realmente, são, assim, na minha graduação também foi assim, 2 disciplinas relacionadas, genética e melhoramento, uma separada da outra, e tinha um aspecto que, para mim, assim, tinha um pouco de abstrato, porque tinha uma coisa, não, vamos relembrar lá do Mendel e a ervilha, só para vocês, né, começarem ali a pegar no embalo com a ideia do negócio. No final das contas, assim, como eu acabei não acompanhando nenhum professor que tivesse um trabalho aplicado nessa área, para mim continuou muito na esfera do abstrato. E aí, quando eu cheguei na pós-graduação, que eu comecei a frequentar congressos internacionais, que eu fui vendo pessoas desenvolvendo trabalhos focando, por exemplo, na ocorrência de doenças, suscetibilidade individual, né, seleção para evitar doenças de produção, eu falei, nossa, olha a genética aparecendo aí novamente. Mas eu brinco, assim, com os alunos que a genética tem esse quê, né? Eu brinco assim, se você tem um avô de olho azul e com problema de pele, você vai herdar o problema de pele e o olho azul vai ficar com ele, né? Então, tem essa questão da herdabilidade baixa daqueles parâmetros que a gente gostaria de perpetuar ou de melhorar, e aí isso acaba exigindo um trabalho que, com a tecnologia hoje em dia, acaba ficando um pouco mais simples e aplicável a partir do momento que você identifica onde estão,
né, esses fatores ali que você quer perpetuar. Mas você vindo de lá para cá, né, você trabalha numa instituição pública, você é pesquisador, como é que é a questão da aplicabilidade desse conhecimento quando a gente compara, por exemplo, o meio privado e o meio público, né, o meio de pesquisa numa universidade? Tem uma diferença muito grande? Você já teve a sorte de chegar lá para, né, ser convidado para uma pós-graduação com uma visão para o futuro de mercado, né, que às vezes é uma coisa que a gente fica naquela esfera do sonho, assim, eu queria trabalhar com tal coisa e não está prestando muita atenção em como vai ser o mercado dali a um tempo. Como é que você vê isso hoje em dia colocado aqui na realidade do Brasil? Aqui no Brasil, eu brinco que os pesquisadores, quem faz pesquisa aqui no Brasil são heróis, por alguns motivos. O primeiro das grandes barreiras, o primeiro dos grandes problemas que eu vejo é a dificuldade em nós termos acesso a reagentes para fazer pesquisa de uma forma rápida e eficiente como que a gente precisaria. Então, isso é algo muito complicado. E um outro fator é que todos os reagentes eles são importados. E isso acaba dobrando ou triplicando o custo deles, porque tem custo de importação para trazer, então acaba sendo um desafio muito grande. O segundo grande problema que eu vejo é a baixa quantidade de recurso disponibilizado para pesquisa frente ao grande número de pesquisadores que existem no Brasil. Então, hoje, nós temos muitos pesquisadores. Isso também é um reflexo que eu vejo do grande número de instituições que existem, instituições privadas, públicas, que acabam, então, querendo ou não, acabam competindo por migalhas. E uma coisa que até esses dias eu estava brincando com um colega meu, que às vezes a gente submete um projeto para uma empresa de fomento para competir para ganhar 20 mil reais. E depois a gente perde um tempo muito maior na parte da prestação de contas desses 20 mil reais. Então, esses são alguns fatores bastante complicados que eu vejo. Então, a realidade de quando tu trabalha em pesquisa fora do Brasil é algo muito competitivo também. No entanto, os valores que são liberados para projetos de pesquisa são valores que realmente eles conseguem que tu inicie e termine um projeto tendo a possibilidade de fazer aquele teu objetivo. Aqui no Brasil, às vezes, a gente submete projetos com a ideia de iniciar, mas a quantidade de recursos que vem, eles são muito limitados e não permite que a gente chegue nem a 10%, 20% do projeto, de finalizar o nosso projeto. E no final a gente precisa prestar contas de um projeto, problemas relacionados a cotações ou falta de verba acaba nos impossibilitando para isso. Mas eu vejo que mesmo com todas essas dificuldades que nós temos em fazer pesquisa aqui no Brasil, nós somos pessoas muito abrilhantadas que a gente consegue dar aquele jeitinho brasileiro e fazer de um limão uma limonada. Então, a gente consegue maximizar a extração, a gente trabalha a extração de dados, de resultados. Nós conseguimos, então, também fazer várias parcerias. Nós aprendemos que a pesquisa se faz em colaboração, tá? Então, tu precisa ter colaborações. Tu não precisa saber fazer tudo, mas o importante é tu saber quem faça, então tu acaba conseguindo agregar. Então, essas são algumas coisas muito positivas que eu vejo aqui. E nós, brasileiros, somos muito criativos.
diferente de algumas outras etnias, que quando, se tu tem que fazer dessa forma, e se tu não consegue fazer daquela forma, não faz. Aqui nós somos criativos. Então, se nós não conseguimos fazer de uma forma, nós vamos tentar outra forma e assim por diante. Então, eu vejo que pesquisa aqui no Brasil é algo que é muito importante. No entanto, não sei se por questões políticas ou por questões culturais mesmo, acabam não valorizando tanto a pesquisa como deveria ser valorizada. Um exemplo que nós podemos dar é em relação ao enfrentamento da Covid, né, que nós tivemos aí. O avanço das pesquisas fez com que nós tivéssemos uma vacina produzida a um curtíssimo espaço de tempo e, consequentemente, a utilização na população, o que foi um dos grandes redutores da mortalidade que aconteceu, né? Então, isso a gente nós precisamos levar em consideração, né, toda esse apoio, né, que foi dado para a pesquisa, para essa área. Mas eu ainda vejo muitas perdas de recursos e muitos recursos que não são bem utilizados para pesquisas. E, consequentemente, se nós pudéssemos unir forças, nós poderíamos ter um patamar muito melhor em termos de resultados, publicações e entrega de resultados. E quando a gente fala em entrega de resultados, é entregar um resultado que tu tenha uma aplicabilidade, seja no campo, seja na medicina humana, então algo que possa ser aplicado com uma coisa sólida, não uma coisa muito abstrata, nesse sentido aí. A pesquisa, às vezes, tem um pouco desse caráter, né? Com a sua fala, assim, eu pensei em duas questões. Quando a gente entra numa instituição pública, né, numa universidade, na realidade, a gente acaba tendo essa necessidade de atuar no tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E a gente sabe que nem... E agora temos inovação também. Inovação, que é a palavra do momento. Inclusive, no papo que eu tive com o Ricardo Jordão, que foi o último papo que a gente publicou, a gente falou bastante sobre isso, né, da importância, mas a gente sabe também que não são todas as pessoas que têm esses traços de característica. Não é todo mundo que tem o espírito inovador, não é todo mundo que gosta de pesquisa e que sabe na pesquisa, não é todo mundo que é um bom extensionista, não é todo mundo que é um bom docente para graduação. Então, a gente acaba tendo muita gente que está competindo por recurso, quando, na realidade, isso poderia ser gerido de maneira a cada um poder oferecer aquilo que tem de melhor, dentro de um contexto em que as atuações são complementares, né? Se a gente tem várias pessoas fazendo tudo, é a teoria do pato, né? A pessoa tem que nadar, tem que andar, tem que voar e acaba, às vezes, não conseguindo se dedicar de maneira adequada para todas as atividades. E aí eu conversei com o André Muniz já há bastante tempo, a gente falando sobre a área de aquicultura, na realidade, e ele comentou essa questão, né, da dificuldade, às vezes, de transposição de um conhecimento gerado na pesquisa para uma aplicabilidade para a sociedade até entender aquela pesquisa, aquele dinheiro gasto com a pesquisa, investido na pesquisa, como algo que é importante, porque em algumas situações a pesquisa acaba gerando dados que vão voltar para a prática dali a muito tempo. Né? Às vezes são pesquisas que demoram realmente para dar frutos, mas tem outras que não, que você já tem uma aplicabilidade mais imediata e já é importante ali você conseguir colocar aquilo de maneira clara para as pessoas, mas existe um pouco dessa barreira, né, entre como a sociedade vê a universidade, em especial a universidade pública, né, e o que realmente está sendo gerado de conhecimento ali. Então, para ilustrar, né, para as pessoas que às vezes ainda estão nesse esquema de estar lá na graduação, genética mendeliana, ervilha rugosa, ervilha lisa, né, aquela coisa meio assim, mistura o gir com o holandês. Você pode dar exemplos práticos, assim, de resultados que vocês tiveram, que são interessantes, e no que vem contribuindo para a melhoria da produção animal? Um dos grandes limitantes que eu vejo hoje é que nós formamos pessoas muito boas, pessoas que conseguem identificar problemas, resolver esses problemas. Na minha percepção,
nós temos uma grande falha que precisa ser explorada ainda. Como tu mencionou, nós geramos muitos resultados de pesquisa. Resultamos uma imensa quantidade de resultados. E o grande gargalo que eu vejo é que grande parte desses resultados acabam nunca chegando no produtor. Nós temos o que a gente fala, um gap, que é na parte de extensão. Então, a gente precisa começar a focar mais para poder levar esta aplicabilidade dos trabalhos que estão sendo produzidos, tá, nas instituições para o campo. Nós temos alguns exemplos maravilhosos de instituições que fazem isso. Nós temos a Emater, a Acaresc, a EPAGRE, temos a Embrapa também, que faz um trabalho fenomenal em produzir resultados e levar para o campo esta aplicabilidade em uma linguagem que seja fácil para o produtor identificar. Em relação aos trabalhos que nós desenvolvemos, que tem aplicabilidade no campo, voltado para a parte de genética animal, tem alguns que foram muito importantes que nós desenvolvemos nesses últimos anos. Um deles, que foi um trabalho que nós realizamos, foi inclusive o trabalho que me trouxe de volta para o Brasil para fazer meu pós-doc na Embrapa Suínos e Aves, que foi justamente para nós tentarmos identificar mecanismos genéticos utilizando uma outra metodologia, uma metodologia chamada de RNA-seq, ou seja, sequenciamento do RNA total, para investigar um problema de necrose da cabeça do fêmur em frangos. Porque nós verificamos que os frangos, hoje em dia, em menos de 35 dias, os frangos já estão prontos para abate. E o que acontece? Eles têm o crescimento muscular deles muito rápido. No entanto, o crescimento ósseo não acompanha esse mesmo crescimento. E, consequentemente, a gente acaba tendo muitas perdas nesses animais, sem falar em problemas relacionados com a parte de bem-estar animal. É um problema gigantesco. Então, um dos trabalhos que nós fizemos foi para identificar, então, genes que poderiam estar associados com o problema da necrose da cabeça do fêmur, ou problemas de osteocondrose. Então, esse foi um dos trabalhos que nós realizamos. Outro trabalho que nós identificamos foi relacionado com... Tem uma síndrome em suínos que se chama PFID, Porcine Fail to Thrive Syndrome. É uma síndrome do definhamento, que acontece em alguns leitões. Pós-desmame, os leitões entram numa depressão, param de se alimentar, perdem peso e acabam morrendo. E várias pessoas acreditavam que podia ser associado com patógenos, problemas de manejo, ou até mesmo uma interação entre esses fatores, mas não tinham conseguido identificar nenhum tipo de micro-organismo, ou vírus, ou bactéria, que poderia estar associado com essa síndrome. Então, nós fizemos um trabalho bem legal, no qual nós conseguimos, então, caracterizar os genes e as mutações associadas com essa síndrome. E foi o primeiro trabalho que nós conseguimos comprovar, fazendo um trabalho de genética, tá? Um problema de depressão em suínos, em animais. Foi o primeiro trabalho, tá? Algo muito legal. Então, as empresas podem ter acesso a esses dados e começar a selecionar os animais para os alelos positivos, né? Não para os alelos deletérios. Outro trabalho que nós fizemos muito legal, esse foi um trabalho em parceria
com a Universidade de Oslo, na Noruega. Na Europa é proibido fazer o corte de cauda dos suínos, por questões de bem-estar animal. E um dos problemas que se tem é que tem muito problema de canibalismo nos suínos. O suíno acaba mordendo a cauda, tem esse comportamento agressivo. E ninguém conseguia entender qual que era o mecanismo associado com esse comportamento agressivo. Claro que melhorando a questão do bem-estar, fazendo a parte do enriquecimento ambiental, tu poderia minimizar, mas tu ainda tinha problemas de canibalismo. Então nós fizemos um trabalho onde que nós caracterizamos geneticamente esses animais e conseguimos identificar marcadores genéticos que estavam associados com o animal em ter esse comportamento agressivo ou ter um comportamento submisso. Então, também auxiliou a indústria a selecionar esses indivíduos. Esses trabalhos que eu falei foram em aves e em suínos. Nós fizemos um trabalho bem legal também, que foi o trabalho do meu mestrado e doutorado, no qual nós temos um problema que acomete grande parte dos animais, os ruminantes principalmente, que se chama a paratuberculose bovina. A paratuberculose bovina é causada pelo Mycobacterium avium, subespécies paratuberculose, que também é uma doença que não tem cura nos animais, né? É uma wasting disease, também causa uma síndrome do definhamento, e é algo que é um problema muito sério, porque os animais infectados, eles vão para um período de latência, então eles não expressam essa doença e vão estar contaminando o restante dos animais do grupo. Mas a gente via que em propriedades que tinham animais positivos, tinham animais que eram negativos e que não se contaminavam. Então nós fizemos um trabalho onde que nós conseguimos caracterizar geneticamente os animais que eram resistentes e os animais que eram suscetíveis e os animais que eram tolerantes à infecção pelo esse Mycobacterium avium, subespécies paratuberculose. Então, esse foi um trabalho que gerou uma patente da caracterização desse marcador, que já está sendo utilizado, então, em programas de melhoramento genético animal. Outro trabalho que nós realizamos, que está sendo realizado agora, em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da raça Wagyu, na qual eu sou membro da diretoria. Nesse ano, nós iniciamos o programa de melhoramento genético genômico da raça Wagyu, para introduzir a genômica, para começar a selecionar os animais, principalmente para as características de baixa heredabilidade na raça, e que são as características mais valiosas que a gente tem nela, como que é a questão do marmoreio da carne. Então, pesquisa aplicada a esse trabalho. Por final, um dos últimos trabalhos que nós realizamos aqui na instituição foi para caracterizar genomicamente os suínos localmente adaptados, raças de suínos que tiveram uma importância gigantesca para o Brasil, desde a parte da colonização, mas que por alguns motivos, pela entrada de raças comerciais, raças que tinham melhores eficiências, melhores índices de produção, acabaram sendo esquecidas. Então, nós fizemos a caracterização genética desses indivíduos. E uma coisa muito interessante que levou a um resultado que foi algo inesperado, que quando nós fizemos a caracterização desses animais, nós acabamos utilizando um tipo de suíno que é chamado suíno casco de mula. Não sei se vocês já escutaram falar. O suíno casco de mula é o suíno que não tem o casco bipartido, ele só tem um casco, ele é uniungulado, como que é o casco de um cavalo, de uma mula. E quando nós começamos a investigar esses animais, geneticamente eles, nós verificamos que eles tinham uma coisa
peculiar deles, que eles tinham uma mutação em um gene, no gene POLA1, e olha que interessante, as mutações nesse gene POLA1, eles impediam que o vírus da aftosa infectasse os animais. Então, olha que legal. Então, nós conseguimos caracterizar um suíno localmente adaptado, aqui nas condições do Brasil, que eram resistentes à infecção do vírus da aftosa. Então, com isso, nós conseguimos abrir uma gama de possibilidades para a utilização desses animais em programas de melhoramento genético animal. E hoje em dia já estão trabalhando aplicações utilizando a edição gênica, principalmente, para tentar implementar o melhoramento genético animal, fazer o que a gente chama de melhoramento genético aplicado, tá? Então, tu sabe qual que é a mutação, tu vai lá e edita naquele animal, permitindo, então, que esses resultados possam ser utilizados para modulação nos animais que vão nascer, então, na parte genética. Então, é algo, pesquisas que são desenvolvidas para a aplicabilidade direto na produção animal. E agora, voltando para a parte da reprodução, que é a área que me fascina muito, nós fizemos um trabalho muito interessante. Começamos nessa linha de caracterização de micro-organismos, com sequenciamento da região 16S dos micro-organismos, sequenciamento dos amplicons, também trabalhos relacionados com sequenciamento metagenômico, que é a caracterização das populações de micro-organismos presentes em determinados ambientes, e nós estamos identificando o efeito da microbiota vaginal de vacas na melhoria ou não de índices de fertilidade das fêmeas. E nós conseguimos caracterizar, então, determinado conjunto de micro-organismos, determinada diversidade de micro-organismos que estavam diretamente relacionados com melhores índices reprodutivos do que outros. Então, possibilitando também desenvolvimento de outras aplicabilidades para melhoria da eficiência reprodutiva em protocolos de sincronização do cio e ovulação para inseminação artificial em tempo fixo em bovinos. Então, pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, para tentar melhorar alguns problemas que nós temos, ainda melhorar mais os nossos índices produtivos que nós temos atualmente no Brasil. E é bem interessante a gente pensar que a genética ela está cada vez mais em evidência, né? A gente, na minha área, que é a área clínica, né, a gente vê isso muito relacionado às infecções, aos micro-organismos também, né? Isso está bem patente, inclusive, quando você quer publicar alguma coisa, e aí, você já fez um sequenciamento, você já fez né, a PCR no mínimo, o PCR já é aquele basicão, assim, meio de cultura, ninguém lembra mais que existe, e a gente sabe que isso é uma tendência para o futuro, assim, então tem muitos estudos sendo feitos, né, avaliando o microbioma, como você citou, e a gente sabe da importância disso para o futuro. E aí, o profissional que trabalha nessa área, a gente vê que tem um conhecimento bastante específico relacionado também à bioinformática, né, porque a gente tem uma série de programas de computador que rodam aqueles resultados, aí vem com aquele monte de gráficozinho colorido, né, que quem não trabalha na área fala, ai, que lindo, não faço ideia do que está acontecendo aqui, e aí a gente precisa cada vez mais de profissionais que atuem nessa área fazendo a tradução desses dados, né, para algo que um público mais geral, que às vezes não trabalha especificamente com isso, consiga utilizar aquela informação e aplicar, né, às vezes para responder uma pergunta que aquela pesquisa não conseguiu responder, enfim, para aí os dados irem se complementando, né? Então, o que você percebe de características que são interessantes para uma pessoa que tem interesse em trabalhar nessa área, pensando que a gente sabe que não é todo mundo que tem habilidade, que gosta, que tem afinidade por ficar lá no computador analisando dados, por exemplo. Né? E a gente sabe que a transformação do dado em informação e em conhecimento é uma etapa essencial de qualquer pesquisa. Então, o que se percebe de características que você provavelmente tem várias delas, características pessoais, que podem contribuir para a pessoa ir bem nessa área de atuação? Se nós formos parar e voltarmos uns 20 anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande
em produzir dados de sequenciamento. Levávamos um tempo muito grande para produzir essas informações. 10 anos para cá, com o avanço das tecnologias de sequenciamento da nova geração, podemos citar aí a empresa Illumina, que está fazendo um serviço magnífico nessa área, a Affymetrix também, proporcionou que a gente conseguisse ter uma infinidade de dados sendo produzidos em um curtíssimo espaço de tempo, e daí nós tivemos um problema, que é o que a gente chama do bottleneck. Muitos dados e poucas pessoas capacitadas para interpretar, necessitando de servidores gigantescos com memória, com grande capacidade de memória RAM, espaço para armazenamento desses dados. Então, tudo isso é algo que acabou dificultando muito, mas, por um outro lado, acabou gerando muitas oportunidades. Eu vejo hoje que grande parte das pessoas que trabalham com bioinformática são pessoas que têm uma maior afinidade com computadores, com a parte da computação. É fantástico, porque eles conseguem rodar programas, rodar comandos de linhas, trabalhar com diferentes linguagens, linguagem R, linguagem C++, Python, então Java, diferentes tipos de linguagem, ler códigos, e uma coisa muito importante, quando a gente trabalha com a parte de bioinformática, às vezes tu está rodando alguma coisa, mas se tu não souber o que tu está rodando aquele código, tu pode estar fazendo uma análise completamente errada. Então, tu precisa ter uma noção mínima. Então, eu vejo que grande parte das pessoas, dos bioinformatas que tem, são pessoas que têm essa afinidade com a parte de computação. Engenheiros elétricos, eles são bioinformatas magníficos. Um dos meus melhores amigos, ele é professor, pesquisador e diretor do Core de Genômica da Universidade Davis, na Califórnia, o Matt Searles. Ele é engenheiro elétrico e ele domina a parte de sequenciamento. Tem um outro grande amigo meu, colega, pesquisador da Embrapa Sinos e Aves, na área de bioinformática, fazem coisas magníficas. Só que eu vejo que tem uma lacuna muito grande. Porque o que acontece? Quando tu trabalha com a bioinformática, tu está trabalhando em tentar explicar algum fator biológico. E grande parte dessas pessoas não tem a compreensão da biologia, de como funciona um sistema. Aumentou a expressão desse gene. Pô, legal. Mas qual que é a relevância biológica de ter aumentado a expressão daquele gene? E aí que eu vejo a grande maravilha que é em ser um médico veterinário. Que nós conseguimos entender toda a parte da fisiologia dos animais, a parte biológica relacionada com essas funcionalidades. Às vezes a gente patina na parte computacional, mas a gente acaba conseguindo organizar esses resultados. Então, uma coisa muito importante que eu vejo é, primeiro, ter vontade de pesquisar, de identificar coisas novas. Hoje em dia, basicamente, todas as análises que são realizadas, ou grande parte das análises que são realizadas, elas são realizadas utilizando pacotes livres, então são gratuitos. Nós temos aí o programa R, que é uma plataforma que possibilita a utilização dessas análises, e todos esses pacotes, eles têm o passo a passo do que tu precisa, como que tu precisa fazer essas análises. Outra coisa muito importante que eu vejo é a atualização profissional. Ler artigos, ver o que está sendo feito para determinada análise e tentar aplicar aquela análise para a tua realidade. Então, isso é algo muito importante, muito interessante que eu vejo nessa questão da aplicabilidade relacionada com
com a parte da bioinformática. Então, eu vejo que ser médico veterinário ou zootecnista, que também é uma profissão muito legal, que trabalha direto com a parte de melhoramento genético animal, é algo que permite que a gente tenha essa interação entre a parte da informática e a parte da biologia dos sistemas, que é essa interação entre o que o aumento da expressão daquele gene vai modular biologicamente. Então, é algo muito, muito importante que eu vejo essas características aí nos bioinformatas, digamos assim. Mas aí acho que a gente acaba caindo numa questão, né? Porque quando a gente pensa no perfil de pessoa que costuma procurar o curso de medicina veterinária, geralmente um dos primeiros pré-requisitos que a pessoa tica lá na caixinha é: não gosto de matemática, não tem habilidade com dados, com números, nada, esquece, que a pessoa acha que não vai fazer nenhuma regra de 3 para calcular uma dose, não tem nem ideia de que vai precisar disso na vida, né? E muitas vezes, quando a pessoa tem afinidade por essa área, eu percebo que, às vezes, por estar muito imerso, né, num curso que é denso, que tem muita disciplina, áreas, né, que às vezes demoram para conversar entre si, então o aluno demora um pouco para pegar no embalo ali, para que eu estou aprendendo isso, onde é que eu vou aplicar esse conhecimento. A gente tem muitas pessoas que, mesmo que tenham essa habilidade, às vezes acham que aquilo tem que ficar engavetado porque isso é um outro setor, né? Como se isso não conversasse com a atuação profissional de alguma maneira. E não é todo mundo que tem a oportunidade, às vezes, de estar mais atualizado com relação à pesquisa, ou tem esse contato durante a graduação, e aí a pessoa fica ainda nessa esfera do abstrato, né? Nossa, para que não vou usar isso aqui, né? Ou é um bico que eu faço para ganhar um dinheiro aqui por fora do curso de medicina veterinária, e a pessoa não consegue juntar muito. Então, acho que é muito bacana essa possibilidade de trazer esse tipo de informação. Olha, gente, para quem tem afinidade pela área, tem algo dentro da veterinária que dá para você fazer. Né? Aliás, muitos algos, da verdade, né? A gente está falando de um aspecto, assim, mas e isso está em crescimento, e existe uma demanda de mercado para isso também. Então, é aquela coisa, né, de você entrar num curso que muitas vezes está relacionado a um sonho de infância, né, cuidar dos animais, né, e ajudar o planeta e tudo. E aí, quando chega na hora do vamos ver, às vezes a pessoa passa 5 anos sem olhar o que o mercado precisa. E aí ela se dedica para uma área que já está super saturada, que ela vai ter dificuldade em conseguir ali, né, uma renda compatível, e vai ficar batendo, né, cabeça por aí, enquanto tem áreas que, de repente, ela poderia ter uma afinidade, se desempenhar, né, bem ali, e fica meio nessa esfera, assim. Então, acho que é por isso que é bacana a gente trazer, né, essas perspectivas de áreas diferentes, porque você, como professor, provavelmente, né, também tem essa visão, assim, um pouco de como é que é a perspectiva de você encontrar um aluno que, de repente, possa enveredar por essa área. Assim, eu suponho, né, que não seja um grande número de alunos que tem esse perfil. Então, não é. Eu vou contar. Eu estou aqui na UPF desde o ano 2012 como professor aqui. Desde 2012, eu devo ter orientado, não sei, no mínimo 60, 70 alunos meus. Dentre esses 60, 70 alunos de graduação, eu posso dizer que eu tive 3 alunos que se dedicaram muito para a parte da genética animal. O primeiro aluno meu, eu não vou citar nomes, porque geralmente eu esqueço de algum nome, sempre vai dar problema, então eu vou falar de uma forma bem abstrata. O primeiro aluno meu, nós estávamos desenvolvendo um trabalho sobre caracterização genética de bovinos da raça Indo-Brasil. Era uma menina, era um avião. Ela era assim, eu pegava muito rápido. E eu imagino, estava recém começando na universidade, montei um grupo de pesquisa na parte de genômica. Eu ia em horário fora de aula, mostrava como que trabalhava o comando de linha, programas, análise de dados, interpretação, controle de qualidade, toda a parte bioinformática. E eu tinha um grupo que era toda 2, 3 vezes por semana, a gente se encontrava à noite. Eram 5 alunos. Uma dessas meninas, ela chegou para mim e disse: professor, eu estou gostando disso. Beleza, eu fui conseguir uma bolsa para ela. Ela fez um trabalho espetacular, estava no 2º semestre da medicina veterinária, publicamos um artigo numa revista Veterinary Science, com alto fator de impacto. Primeira autora.
E eu disse, pô, essa guria vai seguir nessa área. No próximo semestre, então, imagina, ficou um semestre comigo, terminou o artigo. No segundo semestre, nas férias, ela me ligou e disse, professor, eu preciso falar contigo. Eu vou largar a veterinária. Eu disse, mas como assim tu vai largar a veterinária? Dela, eu gostei muito dessa parte da pesquisa. Eu gosto muito de cuidar de animais, mas eu não me vejo cuidando de animais, eu me vejo com uma outra área focada mais na parte da pesquisa. Eu vou fazer medicina humana. E largou a veterinária, fez medicina humana, está se formando agora. Eu estava com essa bolsa dessa menina, e daí eu estava procurando novos prospectos. Daí eu estava desenvolvendo um trabalho relacionado com aparecimento de hérnias em suínos, que é um problema bastante sério que a gente tem, uma prevalência em torno de 6 a 7%, hérnia inguinal, escrotal, e é selecionado contra, mas mesmo selecionando, tu ainda tem o aparecimento de animais com hérnias, e mais em algumas linhagens do que outras, o que tende a ter essa parte de hérnias. E daí veio a minha segunda surpresa na medicina veterinária. Eu convidei um menino, o Arthur, para vir para trabalhar comigo. E ele prontamente ele chegou e disse, não, eu vou. Só que o trabalho já estava em andamento. E daí eu disse, vamos escrever aí uns resultados aí para mandar para uma amostra de iniciação científica. E a gente mandou, e o trabalho dele foi selecionado para competir, para concorrer, né, ao prêmio. Ele apresentou, fez um trabalho bem legal, mas acabamos não ganhando. Mas isso chamou a atenção dele para esse trabalho. Bom, o Arthur, ele se formou aqui já fazem, acho que uns 4 anos. Ele já fez o mestrado dele na parte de genética, e agora está fazendo o doutorado dele também em genética, mas está no Canadá, na Universidade de Saskatchewan. Então ele cresceu e ele está voando pelo mundo. E junto com o Arthur veio uma outra menina, a Fernanda. E a Fernanda, ela queria a parte molecular. E a Fernanda, nós estávamos trabalhando, foi ela que coordenou esse trabalho dos suínos casco de mula que eu mencionei aí. E a gente fez outros trabalhos também relacionados com animais silvestres, caracterização metagenômica de lavado traqueobronco dos capuchin, daqueles macaquinhos, né, o macaco prego, e ganharam, e os dois eram parceiros, assim, inseparáveis, de ir para congressos, apresentar trabalhos, ganharam vários prêmios em diversos congressos internacionais de melhor trabalho, melhor apresentação, fizeram um trabalho magnífico. A Fernanda também está fazendo o mestrado dela no Canadá, também, com um pesquisador trabalhando com a parte de edição gênica em suínos. Então, é um trabalho magnífico. E, assim, todo semestre vem alunos, saem alunos. Agora eu estou com um grupo muito legal de alunos. Eu tenho alunos que gostam mais da parte aplicada, da parte de campo, e tem alunos que gostam mais dessa parte mais teórica também. Então, agora hoje no laboratório, eu estou com 14 orientados, entre alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica e graduação. Então, tem uma aluna de doutorado minha, a Janine, que está fazendo um trabalho maravilhoso na parte de identificação de mecanismos epigenéticos associados com fertilidade em suínos. Então, um trabalho bem legal que ela está desenvolvendo. Foi uma aluna que era daqui, formada aqui na UPF, foi fazer mestrado em outra instituição, e daí eu consegui roubar ela e trazer ela de volta para vir fazer o doutorado comigo. Tenho outros alunos que estão trabalhando com a parte de efeitos genéticos associados com duração de gestação em bovinos. Então, a gente tem várias linhas de pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Então, hoje, o nosso laboratório aí, até os meus alunos hoje, eles estavam brincando comigo, a gente vai ter que mudar
o nosso laboratório, porque ele acaba sendo pequeno. Porque imagina, 14 alunos, quando está todo mundo no laboratório, ninguém consegue fazer nada, né? Porque é todo mundo ali em um espaço pequeno. Então, até eles brincaram hoje, nós precisamos nos mudar para a sala de reuniões da universidade para poder tocar o laboratório. E é um pessoal legal, um grupo muito legal, que trabalha todo mundo junto. Se alguém precisa de alguma ajuda, vai lá, ajuda, mesmo que não seja o projeto principal, todo mundo está se ajudando, todo mundo está tendo uma experiência maravilhosa, dessa parte, dessa troca de relações, troca de informações entre eles. E é maravilhoso isso, né? Porque eu acho que quando a gente passa pela pós-graduação, o que mais enriquece exatamente é essa interação com outros projetos, com outros alunos, que às vezes estão fazendo uma coisa que não é exatamente a mesma que você, mas aí você aprende um pouco mais ali também. Exato, é isso aí. E às vezes, assim, dependendo se é um orientador que tem vários orientados em linhas muito diferentes entre si, cada um fica só no seu quadradinho. E aí você acaba desenvolvendo bastante conhecimento numa área muito específica. E quando você vai cair no mercado, seja para trabalhar numa empresa, né, ou procurar a vida acadêmica mesmo, querer fazer um concurso, às vezes você não tem um repertório tão amplo assim. E aí você fica na dependência de cair no processo seletivo que queira exatamente aquilo que você tem. Ou tem que correr muito atrás por fora, assim. Então é bem bacana essa interação e eu acho que é bacana para o docente ter essa possibilidade de ter um grupo de trabalho legal, né? Porque é um incentivo a mais para você tocar os seus projetos. A gente precisa de braço para fazer as coisas. E uma coisa que até eu brinco com os meus alunos, né? Que o maior presente, a maior satisfação que eu tenho como sendo orientador é ver o sucesso dos meus orientados, é ver aonde eles estão, aonde que eles estão chegando. Então, isso daí não tem nada mais satisfatório para um orientador para ver o sucesso dos orientados. Então, tu vê pessoas que eram tímidas, não tinham nenhuma ambição na parte de falar, todos quietinhos. Hoje, pessoas dando palestras, sendo sumidades em determinados temas, em determinados tópicos, pessoas coordenando diretório acadêmico. Então, algo muito gratificante para a gente ver que a gente consegue plantar uma sementinha nas pessoas, né, nos nossos orientados, e esses orientados estão fazendo a diferença, né, estão sendo bem-sucedidos nas diferentes áreas que eles estão trabalhando. Com certeza, acho que é o que tem de mais recompensador, né, na atividade docente, assim, é ver realmente essa evolução. E aí, Ricardo, como é que você vê a questão da iniciativa privada, né, dentro desse âmbito do melhoramento genético, da aplicabilidade, porque eu acho que, assim, no Brasil, a gente vem de uma cultura de buscar financiamento muito em órgãos de fomento né, estaduais, enfim, CNPq, né, nacionais, etc., e a gente não tem tanto essa cultura da parceria com a iniciativa privada como é nos Estados Unidos, por exemplo, né, que às vezes a gente vai assistir palestras, ter oportunidade de conversar com pessoas de lá, e tem essa questão, essa empresa aqui tem interesse, está dando esse recurso para desenvolver a pesquisa, e aí você consegue, né, às vezes mais possibilidades ali de fazer a sua pesquisa. Então, como é que você vê essa questão aqui no Brasil, na nossa realidade, assim? Excepcional. Hoje, grande parte dos meus projetos de pesquisa são em parceria com a iniciativa privada. Posso dizer que 90% dos meus projetos é iniciativa privada. O governo federal, ele lançou uma chamada, eles têm uma chamada para projetos que se chama MyDai, não sei se tu já ouviu falar. Se chama Mestrado e Doutorado Acadêmico Industrial. Essa é uma chamada na qual a universidade entra com a parte do ensino, o governo paga a bolsa para o mestrando ou para o doutorando, e a iniciativa privada acaba financiando os projetos de pesquisa. Então, é um casamento perfeito, porque o que acontece? Uma das grandes problemas e falhas que eu vejo, outro, é que, como que eu falei anteriormente, às vezes os alunos ficam muito fechados no ambiente acadêmico e acabam não tendo uma experiência com a indústria. Eles ficam muito focados com a parte acadêmica, tanto que
tu vê, hoje, pós-graduação no Brasil acaba sendo considerada um emprego. Então, tem pessoas que, não consegui emprego, vou fazer um mestrado. Não consegui emprego, vou para o doutorado. Não consegui emprego, vou fazer um pós-doc. Vou fazer outro pós-doc. Então, isso acaba sendo o emprego das pessoas, que não está errado. Só que eles acabam se fechando muito e acabam não dando uma oportunidade para essa parte que é da indústria. E, consequentemente, quando a gente traz a indústria para dentro da instituição de ensino, nós conseguimos fazer com que esses alunos consigam experienciar, ter toda essa experiência relacionada com a indústria, com a produção também. Então, eu vejo que é algo maravilhoso. Hoje, nós temos projetos aí com várias empresas de genética animal, desde genética de bovinos, genéticas de suínos, algo que impulsiona a geração de dados e resultados. Claro que, às vezes, a gente tem que assinar alguns acordos de confidencialidade, e isso acaba impedindo que a gente publique determinados dados em um determinado período de tempo, mas, por um outro lado, permite que esses alunos, que esses estudantes estejam participando dessas empresas, dessas pesquisas, levando resultados para eles e que poderão ser, no futuro, os seus empregadores. Então, é algo muito legal, isso. Então, eu vejo com muito bons olhos. Como que eu falei anteriormente, nós temos muitos pesquisadores e nós temos pouco recurso federal, estadual, para pesquisa. Então, nós precisamos buscar novas alternativas. E essas alternativas são, sim, a iniciativa privada. A iniciativa privada é um dos impulsionadores para desenvolvimento de pesquisa. E uma coisa interessante é o seguinte, que a iniciativa privada, eles querem que seja desenvolvido, que seja produzido resultados que tenham aplicabilidade para eles. Então, isso é uma outra coisa muito legal, porque acaba acelerando o processo de produção e de geração de conhecimento e tecnologias. E não é à toa, né, que essa geração de tecnologias está impulsionando aí o aumento da produtividade. Só vocês verem no Brasil, o número de terra, de área disponível para produção animal está cada vez diminuindo mais. Mas a produtividade está aumentando. O número de vacas de leite está diminuindo o número de animais que a gente tem. Mas a produtividade das fêmeas está aumentando. Então, tudo isso está em decorrência de identificação de tecnologias, biotecnologias, melhoramento animal, melhor entendimento da nutrição, sanidade e reprodução dos animais. E tudo isso vai, então, acumulando e fazendo, então, essa geração desses resultados. Então, eu vejo com muito bons olhos. Nos Estados Unidos, tem um porém, que é algo que poderia ser modificado aqui no Brasil. Todo o dinheiro colocado pela iniciativa privada em pesquisa, ele acaba sendo abonado do dinheiro que é pago pelo imposto de renda. E aqui no Brasil ainda não é assim. Mas tem algumas linhas que dependem de qual que é a geração de renda da empresa, que pode disponibilizar parte desse resultado, desse valor para as pesquisas. Então, isso é algo que eu acredito que poderia ser melhor explorado aqui no nosso país. Tivemos uma mensagem aqui do Ezequiel Santos, que falou: saudades do professor Ricardo. Foi meu professor na graduação, mestrado e doutorado. Como patologista, toda vez que sou desafiado para um diagnóstico envolvendo doenças genéticas, eu lembro da aula dele. O Ezequiel, que conseguiu as amostras dos suínos casco de mula para eu fazer o projeto. Tá vendo só? O Ezequiel está aí, prestigiando. Que legal. Eu acho bem interessante essa sua fala, porque um dos gaps importantes que a gente tem é exatamente esse entre
o aprendizado na graduação e o mercado, né? Que é aquela questão que a gente já tinha comentado. Então, é bem bacana que os alunos comecem a ter um pouco desse olhar também, né? Para onde eles podem se inserir e o quanto eles podem deslanchar, dependendo das oportunidades que aparecem, já tendo essa visão para a iniciativa privada, que às vezes a gente vem muito naquele âmbito cultural, né, do público, instituição pública, enfim, e aí a gente sabe o quanto isso oscila, né? Então, às vezes a gente não tem muito como se assegurar de que, quando eu me graduar e terminar minha pós-graduação, enfim, daqui a, sei lá, 10 anos, quando eu efetivamente estiver inserido no mercado, ainda vai estar dessa maneira como eu venho acompanhando, né? Isso é muito mais dinâmico, eu acho que tem havido uma aceleração recentemente também, né? A nossa vida é sempre uma constância de mudanças. Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, para os meus orientados, vocês não podem se acomodar. Vocês têm que estar na crista da onda. Porque se vocês se acomodarem, vai vir uma onda e vai levar vocês embora. Então, para isso, vocês têm que estar pensando lá na frente. Eu sempre, quando a gente inicia o semestre, eu peço para os meus alunos, vocês vão fazer 3 planejamentos. Um planejamento a curto, um planejamento a médio e um planejamento a longo prazo. E daí, a partir desse planejamento, vocês vão traçar os passos de vocês para conseguir chegar naquele objetivo. Tem diferentes caminhos que vocês podem fazer para chegar até lá. O caminho que vocês tomarem vai ser o melhor caminho que vocês tinham para tomar naquele determinado momento. Talvez não seja o melhor, não seja o mais fácil, mas foi o caminho que tu tomou. Então, eles sempre precisam estar atualizados. E na questão da atualidade, que eu digo, vocês têm que ler jornal, vocês têm que estar sabendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo. Como que tu vai chegar para um produtor? Tem que conversar com ele. E para tu conversar com alguém, tu precisa ter um embasamento do que está acontecendo. Quando tu é um veterinário, um clínico, tu vai resolver o problema de um produtor. Se tu for chegar e direto para ele e perguntar, escuta, qual é o teu problema aqui? Ele não vai falar. Ele sabe que tem coisa errada, mas não vai falar por causa de medo. Então, tu precisa quebrar aquele gelo. E que forma tu quebra o gelo? Tu viu, teu time perdeu ontem. Que coisa. Tu viu as eleições na Argentina? O que tu achou daquilo? E o que tu acha? Daí tu vai, no meio dessa conversa, tu vai introduzindo algumas perguntas bem de leve, e daí tu vai quebrando aquele gelo. E daí, na quebra daquele gelo, ele vai começando a falar contigo. Mas, para isso, tu precisa estar sabendo o que está acontecendo no mundo em volta de ti. E, para isso, tu precisa ler, tu precisa estar preparado. E eu sempre brinco, imagina, desde 2012, né? Não é muito tempo, mas já faz alguns anos, tenho vários alunos que dizem, eu quero trabalhar com suínos. Eu disse, mas talvez se não tiver a possibilidade de tu trabalhar com suínos aqui, por que tu não trabalha com alguma coisa, uma outra coisa, mesmo que não seja tua paixão aquilo, mas talvez seja importante tu começar por um lado para poder chegar onde que tu quer. Porque tu precisa estar no mercado para identificarem o teu potencial. Porque se tu ficar em casa, de braço cruzado, ninguém vai saber quem que é o Joãozinho. Então, tu precisa estar no mercado, tu precisa estar na vitrine. E para estar na vitrine, tu precisa estar bem posicionado. E tu precisa estar sabendo o que está acontecendo no meio. O que eu sempre aconselho? Vão para congressos. Congressos é fundamental. Façam uma rede de network. Vocês têm que ter uma rede de network. Mas por que eu vou? Porque daqui 5, 10 anos, tu vai encontrar uma pessoa que está numa determinada empresa que tu quer, tu vai dizer, lembra que nós estávamos naquele congresso, eu conversei contigo, nós trocamos uma ideia. Mesmo que a pessoa não se lembre, ela vai dizer, é mesmo isso aqui, e aí como que tu tá? Entendeu? Então, são mecanismos que tu tem para se inserir no mercado. E eu vejo, hoje,
um problema sério dessa nova geração que tem aí, que infelizmente, por um medo de falhar, as pessoas têm medo de tentar. Elas não tentam porque eles têm medo de falhar. E eles acham que vão se frustrar mais se falharem do que se não tentarem. Não façam isso. Experienciem coisas. Invistam. Se não deu errado, se não deu certo e deu errado, ficou uma lição. Para a próxima vez faz diferente. O que não pode acontecer é as pessoas se acomodarem e acharem que as coisas vão cair no colo. Então, isso daí não dá certo. Então, minha dica, meu conselho, experienciem coisas, sempre se desafiem, sempre busquem coisas novas, que essas são as pessoas que vão estar lá na frente, vão ser os nossos futuros líderes. Sim, com certeza. E realmente bem esse perfil, assim, eu gosto de fazer um paralelo com os alunos quando eles começam, né? É muito difícil, eu não vou conseguir. Eu falo, gente, parte do pressuposto seguinte, quando você nasceu, você não fazia nada, só fazia barulho e produzia coisas e sujava fraldas, né? Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, olha quantas capacidades você desenvolveu ao longo do tempo. Você pode aprender qualquer coisa, mas você tem que estar disposto, né? Você tem que saber que tem um nível de investimento ali para você conseguir alcançar um conhecimento, uma habilidade ao longo do tempo. Então, não adianta também achar que essa coisa, se eu não nasci com uma habilidade inata extraordinária para alguma coisa, jamais poderei fazer. Porque a maioria das pessoas que estão fazendo aprenderam aquilo, não nasceram sabendo. Então, realmente é uma questão que é bem bacana. Eu ia te pedir, na verdade, agora, eu falei, dá uma dica, uma sugestão, uma mensagem, você já acabou de dar, né? Mas se você quiser complementar, falar mais alguma coisa que você acha que é interessante, pensando na atuação nessa área, né, e com a sua experiência de docente, pesquisador, que é bacana o pessoal, né, começar a focar, assim, para ampliar um pouco mais esses horizontes. A medicina veterinária é uma profissão gigantesca. Ela cuida desde o cachorrinho, do gato, do animal silvestre, cuida do ser humano, da produção do produto. Então, nós temos um campo gigantesco para atuar. Não deu certo clínica de pequenos animais. Investe numa outra coisa. Tem campo, tem área, tem possibilidades para vocês investirem e para crescerem. Hoje, os profissionais na medicina humana que trabalham com produção de embriões de humanos, grande parte dos embriologistas são médicos veterinários. Vocês sabiam disso? São médicos veterinários, que eles têm todo um treinamento. E outra coisa, informação que eu vou passar para vocês. Vocês sabiam que os médicos veterinários que trabalham com a parte de embriologia aqui no Brasil, eles são as pessoas mais cotadas para serem levados para fora do Brasil para trabalhar em grandes laboratórios de produção de embriões in vitro, tanto de humanos quanto de animais? Porque nós temos uma formação de excelência aqui. Nós temos possibilidades, nós temos criatividade. Então, uma dica para vocês: não se tolem, não desistam dos sonhos de vocês se alguma coisa deu errado. Não se frustrem. Eu sei que é difícil, mas às vezes acontece. O que vocês não podem é desistir. Sempre sejam persistentes. Eu brinco que nós brasileiros, nós somos muito persistentes. Porque se uma coisa não dá certo, nós vamos atrás e vamos trabalhar para aquela coisa dar certo. E aprenda com o erro de vocês. Ou seja, não é porque você fez uma coisa errada que tem que cometer aquele erro. Tudo bem, errei, mas aprenda com aquele erro para não errar mais. Então, é algo muito importante isso. Então, persistência, dedicação. Eu estava, há uns 2 meses atrás, num evento
e era um evento de líderes da suinocultura, um evento promovido pela empresa 333. Era 333 Experience. Ele foi realizado no Hotel Majestic, em Florianópolis. Fui convidado para participar pela Roberta Leite e pela Marcela Manduca. Um evento excepcional de lideranças. E uma pergunta que fizeram, estavam todos os líderes das maiores agroindústrias do Brasil. O que vocês procuram num profissional para trabalhar com vocês? A resposta de todos eles foi: pessoas que tenham vontade e persistência de trabalhar. O conhecimento técnico, o que a gente quer, nós passamos para eles. Mas a gente quer pessoas com vontade e que tenham persistência. E que não desistam quando obstáculos apareçam na frente. Vai assistir mais tarde, lembrar de engajar? Obrigada, Ricardo. Obrigado, até mais. Uma boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, questionamento, acredito que a Thaís vai liberar o meu e-mail, se vocês tiverem interesse, então podem me escrever aí também, tá? Sim, um abraço para vocês, uma boa noite. A gente deixa sempre o contato do nosso entrevistado na descrição do vídeo, que aí facilita essa interação também. Perfeito. Show de bola. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!